Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, seja bem-vindo a mais um episódio do Hype BRcast, um podcast que fala de disciplina, mentalidade vencedora. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, não é isso, Ronaldo? Depois da desenvoltura do André, olha, rapaz, a responsabilidade para mim é apresentar esse convidado de fama internacional ficou gigante. Tá aqui conosco hoje, é um prazer recebê-lo, o filho do Ronaldo Machado, do Xará e da Zeli, Caio Machado, Bigfoot. Seja bem-vindo ao Hype BRcast. Muito obrigado, prazer de estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos trocar um papo, vamos trocar uma ideia. Acabei de voltar de uma viagem, agora estava lutando em Abu Dhabi há 2 semanas atrás, então acho que tem bastante coisa pra gente conversar. O convite, inclusive, André, quando eu chamei o Caio, eu nem me atentei para fuso, achei que tivesse imprudente aqui, o cara tava lá em Abu Dhabi, meu amigo. Olha só. Acho que eu acordei o cara lá. Cara, legal, falar de acordar, a gente dorme mal a semana inteira lá, cara, por conta que o fuso horário é muito grande, então até ajustar já é hora de ir embora. Primeiramente, mais uma vez, agradecer sua presença aqui, é ilustre, a gente sabe de quanto é corrida a vida de um atleta, né? A disciplina que isso envolve. Mas queríamos saber um pouquinho de você. A gente sabe que você é de uma família tradicional aqui em Presidente Prudente, né? Neto do seu Milton, saudoso seu Milton. Fala um pouquinho do Caio e o porquê que o Caio não seguiu, assim, a priori, o segmento da educação e foi pro esporte. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu sempre fui uma criança que gostou muito de esporte, sempre tive envolvido, fazia futebol, fiz natação, karatê, judô, joguei handball, na própria faculdade estava envolvido nessa parte da atlética, muito mais na questão do esporte e tudo mais, sempre gostei muito disso. E comecei jiu-jitsu quando eu era menino também, sempre gostei de participar e era um negócio que pra mim era muito bom competir, tá fazendo parte, tá desenvolvendo, joguei pela CEMEP também, tanto o handball quanto o basquete. E conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que o que eu gostava era a luta, eu gostava de fazer, gostava de praticar, era um negócio que também encaixava com a faculdade, eu cheguei a fazer direito. Mas com o tempo eu fui percebendo que o direito não era o que eu queria, não estava muito feliz com a faculdade, só que ainda não era luta, não sabia. Acabei indo pro Canadá, eu mudei pra lá pra estudar, trabalhar, me redescobrir, e foi ali que eu comecei a competir, que eu entrei no MMA mais de cabeça, junto com outras coisas que eu tava fazendo lá. Mas o MMA, logo que eu fiz a minha primeira luta, eu me apaixonei pelo esporte, eu falei, é isso aí, eu gosto, eu entendo isso, pra mim é o que fazia muito sentido na época, a parte de estar dentro do octógono, de estar competindo. Então eu falei, eu vou investir nisso aqui agora e vamos ver até onde ir. Comecei enquanto eu estava trabalhando, na época eu treinava para lutar MMA, eu estava trabalhando meio período num pub, num bar, e eu ainda estava indo para a faculdade. Então estava meio que em todo lugar, meio que me descobrindo ali, e foi indo, até que chegou um ponto, eu falei, peraí, é isso mesmo, o MMA tá dando certo, eu acho que eu tenho possibilidade aqui. Foi quando eu larguei o bar, acabei a faculdade, foi indo até que a gente chegou no UFC. Infelizmente, não fui tão bem na minha época do UFC, tava com coisas dentro da família, não tava no peso certo, a gente acabou voltando pra cá e foi onde eu tô. Desde que eu voltei, mudei de categoria também, me achei essa nova caminhada minha aqui, que eu tô com 5 lutas nas últimas 5 vitórias nas últimas 5 lutas, e sendo todas por nocaute no primeiro round. Isso aí, eu acabei estudando bastante. Você antecipou algumas coisas que eu ia perguntar aqui. Isso é bom. Mas até, André, eu peço desculpas aí. Claro, vai lá, demais, cara, eu vou tocando aqui. O cara tocou um assunto, cara, que eu, como leigo do assunto, sempre fiquei em dúvida. Ajuste de peso, corte de peso, categoria. A gente acompanha, o cara na véspera da luta tá pesando cerca de 90% do peso normal. E no dia da luta ganhou 9, 10, 12 quilos. Tem uma situação do Paulo Borrachinha que aumentou o peso em 13 quilos. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é estratégico? O cara come muito hambúrguer, será? Tem o benefício de ganhar
perder e depois ganhar peso de novo. Em nenhum ponto isso é saudável, para começar. Isso faz muito mal. O processo vende, a gente faz uma dieta, a gente diminui a porcentagem de gordura, tem um processo gradual de diminuição, só que a parte final, onde a gente desidrata, perde água, para a comida, tudo, isso não faz bem pro corpo. O corpo sente, tanto que a gente chega na hora de pesar, tem gente que passa mal. Esses tempos teve um menino nosso que teve que ir pro hospital, não tava cortando peso, chegou num ponto que começou a delirar, passar mal e foi pro hospital, teve que ficar internado uns dias. Então, em nenhum ponto isso é saudável. É uma estratégia da forma que hoje no MMA se ficou comum, como a pesagem no dia anterior, e existe um processo, hoje existe uma ciência para a gente perder e recuperar esse peso. Hoje vamos falar que eu ando com 100 quilos, 106 quilos no meu dia a dia. É o peso normal. É o meu peso hoje. Para eu entrar hoje com esse peso lutar, eu vou pegar um cara até 120 quilos. Eu vou estar pequeno. Então, em vez disso, eu faço esse processo, sofro um pouquinho e vou para 93 quilos. Ali nos 93 quilos eu vou pegar outros caras que estão fazendo isso, só que eu acabo sendo o cara grande da categoria, em vez de ser o pequeno na categoria de cima. Então é o que o pessoal vai fazendo. Às vezes, quem consegue tirar mais, às vezes... eu tenho amigos nossos, G, até que lutou agora no último sábado, ele anda com coisas de 78, 80 quilos, vai lutar com 62. Então, dependendo do tipo da tua dieta, do teu corpo, a pessoa perde muito peso e ganha de novo. O que acaba você estando mais forte e uma vantagem. Tem um lado negativo, o gás não é o mesmo, as pessoas, dependendo do quanto que você corta, às vezes você não aguenta receber muitos golpes, porque falta água no cérebro, várias coisas, mas, num geral, virou parte do jogo. E é nítido, né, que esse teu ajuste de categoria, tua performance cresceu demais. Tanto 5 vitórias, primeiro assalto, todas por nocaute. É similar até essa última, agora foi bem parecida com o do Poatan com o Ankalaev, né? As cotoveladas do cara no chão ali. Foi bem similar. Aí. Bacana isso. Cara, eu queria te perguntar, né? Você falou assim que você percebeu que não era mais um hobby, mas teve um momento que você falou, cara, eu vou largar tudo isso aqui. Passou isso na sua cabeça ou em nenhum momento passou? O que veio, cara? Que você falou, cara, isso aqui não é mais hobby, é o que eu quero ser. Mas também tem a contrapartida, né? Porque envolve muita coisa, né? Muita coisa fora do nosso controle até. Foi meio que recente. Poxa. Eu cheguei no UFC eu entrei no UFC em 2023, desculpa. E o porquê do peso pesado no UFC? Depois você complementa, só por... É importante. Eu entrei no UFC em 2023. Eu ganhei pelo Contender Series, ganhei o contrato e eu tinha um contrato de entre 3 e 4 lutas no UFC. O contrato estava para acabar, eu estava vindo de derrotas, o UFC não renovou. Isso foi em novembro de 2024. Até ali, eu tava legal, sabe? Beleza, cheguei no topo, não deu certo, vamos tentar de novo. E eu na hora, eu fiz as 2 primeiras no peso pesado, senti a diferença ali do peso e tudo mais, foi onde decidiu baixar. Baixando, eu acabei perdendo a minha luta, só que foi uma luta controversa, eu achei que eu tinha ganho, eu me senti melhor já no peso meio pesado, na categoria de baixo. Foi a única com decisão dividida, né? Foi a única com decisão dividida, é isso. E nisso eu falei, eu me senti bem, eu quero tentar ver essa jornada nessa categoria. Então eu tava ainda animado. Só que entre a luta do UFC e minha luta consequente, eu lutei no UFC em novembro, eu fui lutar de novo só final de maio. Então foi, se eu não me engano, isso dá coisa de 6, 7 meses, sem nada. Poxa. Sem notícia e... Claro, a gente recebe pra lutar, sem dinheiro, patrocinador. O tempo pro atleta é tudo, né? Eu não luto, não tenho patrocínio, a gente tava voltando pro Brasil, então tava meio sem aluno, então foi aquela ansiedade de, beleza, se não aparecer nada eu tenho que fazer alguma coisa, vou trabalhar com a minha família, vou pra faculdade, eu vou tentar dar aula, vou fazer alguma coisa. E daí veio a primeira luta, a gente ganhou, logo e veio numa sequência.
Então eu lutei final de maio, foram 3 lutas numa sequência. Lutei final de maio, meio de julho, final de agosto. E daí já deu as todas com vitória, já deu uma animada na gente de novo. Falou, beleza, agora a gente tá numa sequência boa. Daí agora, recentemente também, lutei final de... Demos um tempo, lutei final de dezembro, final de janeiro. Então agora tô num momento bem legal, mas aqueles 6 meses, vindo de derrota, sem nada acontecendo... Com muita coisa na cabeça. Eu fico com 6, 7 meses com aquela derrota engasgada na garganta. Até ela sair, muita coisa passou pela cabeça. Cara. Viu, mas ganhando no primeiro round toda a luta, dá pra lutar todo dia, quase. Quando você entrou no UFC, você opta por escolha da categoria? Foi o lance do contender? Como é que foi isso pra você começar pelo peso pesado? Era a tua vontade mesmo? Era a minha categoria na época. Eu comecei, eu já tava um pouco... Quando eu tava treinando, eu tava um pouco acima do peso, tava de peso pesado. Falei, vou lutar assim mesmo. Tá mais tranquilo e eu tava ganhando. Fora do UFC, eu de peso pesado, eu conseguia... Mesmo sendo menor, eu era mais atlético, eu mais técnico do que o pessoal e conseguia compensar. Chega no UFC, é um outro nível. É mesmo outro nível. É a maior categoria, é a maior completamente outro nível. Hoje. Completamente outro nível. Tanto que até antes de eu entrar no UFC, eu tava vindo de 3, 4 vitórias todas no primeiro round. 6 vitórias seguidas, sendo 5 no primeiro round. E no peso pesado, mesma coisa. Eu nocauteava o pessoal, eu era melhor, o pessoal cansava. Chegou no UFC, eu falei, pera, o buraco aqui é mais embaixo. Daí eu tive que me ajustar e trocar de categoria. Quando eu troquei no meio pesado, eu me senti na hora, durante a luta ali, eu já tava me sentindo mais leve, mantive a força da categoria de cima, consegui me movimentar melhor, minha energia, meu gás estava muito melhor. Então, realmente, na hora ali eu já sabia que eu tinha que tá ficando no meio pesado. E depois, conforme as coisas foram me ajeitando, fora o corte de peso, eu acho que... É muito mais gostoso tomar um soco de um cara de 90 quilos do que um cara de 120. Se é que podemos dizer que é gostoso. É menos pior, por assim dizer. E essa volta do UFC vai acontecer quando? Porque agora com essa performance eu acho que não tem outro caminho, né, Caio? Isso aí você que negocia, se tem um empresário, como funciona esse contato? Eu tenho uma equipe, eu tenho um empresário que trabalha, que conversa direto com o UFC. Agora é esperar. Como que funcionaria, quais são os cenários para mim voltar para o UFC? Seriam 2. Seria o cenário 1, é o Contender Series, só que não sei se é uma possibilidade para mim por já ter passado por lá e ter ganhado o contrato, então não sei se eles dão uma segunda oportunidade, não sei como funciona, e também seria só em agosto. Ou caso de, por exemplo, tem uma luta no meu peso ou no peso de cima... Alguém machuca meio que em cima da hora, eles precisam de alguém para... Acontece essa contratação pontual com determinado sim. evento. Aí daí uma boa performance te... Daí normalmente quando eles oferecem um contrato para essa performance pontual, eles já estendem para o contrato base dele, que é de 3 a 4 lutas. Então daí a gente já consegue, a gente entra a primeira de última hora e depois a gente vai se adaptando. Foi meio que o que a Sorriso fez. Na época ela entrou dessa forma, ela ia lutar num evento no Uruguai, ela tinha uma luta marcada num evento no Uruguai, uma menina machucou, ela entrou, acabou que a outra menina machucou, daí ela manteve o contrato e jogaram ela para uma luta no México alguns meses depois. Daí, e tá no UFC até hoje, então é uma possibilidade, é uma questão agora de me manter em forma, porque... Pode acontecer pro evento da semana que vem ou pode acontecer daqui 2, 3 meses. Então o nosso trabalho agora tá sempre em forma, meio que pronto para lutar. O que pesa mais, cara, numa luta? O preparo físico ou a cabeça, assim? Ou é uma mescla de muita coisa aí, cara? É um pouco do todo. A técnica que a gente tem, o preparo físico, o mental, tudo entra em campo na hora de lutar. Tanto que... Tem vezes que a pessoa perde porque chega no final ela não tem gás. Às vezes o cara não tem a cabeça para manter a estratégia. Teve agora recentemente, um menino nosso fez a estreia dele no profissional. Ele acabou ganhando, mas ele não conseguiu escutar nada. Porque acontece muito nisso quando a gente está começando. O nervosismo entra, a gente esquece do que está acontecendo, não consegue prestar atenção na instrução do treinador.
E daí a gente, faz isso, faz aquilo. Ele fazia completamente o oposto. Acabou que acertou um negócio ali, conseguiu ganhar, ainda finalizou ele no Mata-Leão. Ele não ouviu nem o juiz tentando tirar ele dali. Olha só. Ganhou, deu certo, graças a Deus, mas acontece. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque é um esporte que, pra mim, é um dos que mais exigem do corpo nosso. Com certeza. Eu lembro do Anderson Silva, assim, quando o cara pressionava ele na grade e às vezes o corner ficava falando com ele, ele tipo, calma aí, né? Aqui tô no comando aqui. Ele era muito tranquilo nesse aspecto. Caio, quem é o herói no esporte e o herói na sua vida? No esporte, tem várias pessoas que eu admiro pelo trabalho. Eu acho que hoje um dos caras... eu gosto muito da ética de trabalho, do cara que às vezes não é necessariamente o mais talentoso, mas é o que trabalha mais que todos. Hoje, por exemplo, eu falo muito do Cristiano Ronaldo, que é um cara que tem talento, com certeza, mas acima de tudo ele é um atleta. Ele vive, ele respira, Disciplina, né? faz tudo para ser o melhor, para buscar a melhor forma. Assim como o Kobe Bryant foi no basquete, um pouco no MMA, eu vejo que um cara que ele às vezes talvez não seja o mais talentoso, mas é o que eu conheço de trabalhar junto ao Sean Strickland, que foi o campeão do peso médio, que eu treinei com ele uma época ali, e eu via que é um cara que era o que mais treinava, mais trabalhava. Ele tem um jeito meio estranho de lutar, parece, completamente estranho de lutar. Você vê, você acha que não dá certo, mas eu treinei com ele. Não, ele ele muito fica bom. ali com aquela mãozinha dele, do nada toma lango, sabe? Eu não vejo nem eu não vejo nem de onde vinha o golpe. Então, e é um cara que motiva todo mundo pra trabalhar, pra treinar, tá ali, comanda a equipe lá onde eles estão, e é um dos que mais trabalha. A Sorriso mesmo, que eu vi começar, eu vi de onde chegar, foi uma das maiores inspirações que eu tive, começando no MMA, vendo, tipo, beleza, ela chegou daqui de Prudente, trabalhando de certa forma, então eu acho que eu tenho um talento diferente, mas parecido, então eu vou fazer isso, eu vou enfiar a cabeça nisso e trabalhar. E graças a Deus deu certo. E na vida, eu acho que é minha família, meus pais, eu sou muito sortudo de dividir uma família boa, de 2 pais que me deram muito amor, muito carinho, sempre me incentivaram tanto a viajar, a ter novas experiências, até nessa luta, mesmo eles às vezes não concordando 100% ou não entendendo o meu trabalho, eles sempre apoiaram, sempre tiveram do meu lado, sempre tiveram torcendo por mim nessa jornada. Que pai e mãe quer ver o filho levando... mesmo que ganha. Até hoje, Isso, que nem meu pai foi algumas vezes, minha mãe assistiu uma vez ao vivo, eles sempre chamam o pessoal pra assistir junto, mas eles assistem meio que entre os dedos ali, olhando, eles ficam super nervosos. Ele e minha esposa também, que tá comigo, a Gabi, parceiraça, acho que minha família, acho que a coisa mais importante pra mim é as pessoas que eu sempre olho pro que tá junto. Cara, assim, eu tenho uma pergunta aqui referente a qual foi o seu adversário mais duro que você falou, cara, é um cara, e quem você gostaria de enfrentar no futuro? Não sei se isso é possível fazer essa pergunta. A luta do sonho. A luta do sonho. Ou em que lugar também, né? Complementando. Talvez, né? Se você pode passar isso pra gente. A luta mais difícil, acho que eu acredito que uma das lutas mais complicadas foi a minha última no UFC, que eu lutei contra o Brandon Ribeiro. O nosso tipo físico, estilo de luta era muito parecido e a gente era de base oposta. Eu sou canhoto, ele destro, então a gente ficava sempre muito espelhado na movimentação. Então a gente ficou eram 2 caras agressivos que não conseguiam, estavam nervoso porque estavam os 2 de final de contrato, precisando ganhar, e ficou uma luta estranha porque a gente não conseguia engajar um com o outro porque a movimentação era muito parecida. Então foi uma luta das mais estranhas que eu tive. Teve outras até que eu tomei mais golpes, até machuquei mais, só que essa foi mais que eu tive que estudar, que eu tive que analisar. Infelizmente acabei perdendo, mas foi uma luta muito estudada ali pra gente. Caramba. A gente sabe que o UFC ele é show, né, cara? É show. Lá tem lutas que são teoricamente chatas, tal, muito estudada, tal. Quando se tá numa condição de pressão, assim, de final de contrato, coisa do tipo,
O atleta pensa em dar show ou pensa em não perder? Como é que é visto isso pela organização? Ó, deixa eu primeiro terminar a resposta. Onde que eu gostaria de lutar, se eu tenho um lugar especial. Eu acho que seria muito legal lutar aqui em Prudente. Eu nunca tive a oportunidade de lutar aqui. O Hugo, até na época, ele organizou o Fight Pro. Eu tava já com um contrato com o Contender Series, não tinha como lutar. Eu acho, não sei se eu vou ter oportunidade de novo, porque eu acredito que eu volte pro UFC até antes disso. Então, Tomara. Uma luta no UFC no Brasil seria muito legal pra mim. Eu tive a oportunidade de lutar no UFC Canadá, que foi uma coisa sensacional. Fui a terceira última luta do evento, arena lotada, mais de 20 mil pessoas, coisa muito boa. Então, hoje acho que seria, para voltar pro UFC, seria lutar um evento aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, onde que seja. E vamos lutar fora do UFC, não tá na hora ainda. Seria legal lutar aqui em Prudente. Pode repetir a última pergunta? Com relação à pressão de um contrato que está finalizando, o atleta ele se sente mais... Porque assim, a organização busca o show, busca o espetáculo, né? Quer ver nocaute e tal. Quando você está sob essa pressão externa, isso acaba atrapalhando a sua desenvoltura? Atrapalha. Não vou mentir, até estava nervoso na hora da luta, a gente não consegue soltar porque a gente fica com medo de, eu vou entrar, às vezes eu tomo uma de encontro, a gente cai porque pode acontecer, ainda mais no meu peso, qualquer não que entra, derruba, mas ali acho que a preocupação era ganhar, tanto que no caso ali estava eu e o próprio Branson na Berlinda, ele ganhou na decisão, ficou com o contrato, depois ganhou, perdeu, ganhou e tá ali até hoje. Então, às vezes, tira aquela nhaca. Legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. É um pouco picante, né, André? Tem que sempre ter uma pergunta um pouco mais... coisinha mais polêmica aí, né? Para quem você tira o chapéu, e se quiser observar, quando você tirar ou não, fique à vontade. Anderson Silva. Como lutador, tira o chapéu. Ponto. Eu acho que ele é como lutador, nos caras mais mágicos que a gente fez lutar. No particular, não conheço. Pessoas dizem que ele não é dos mais amigáveis. Então, não é do jeito que se vende, né? Eu não tenho tanto... Eu não conheço ele pessoalmente, nunca vi muitas histórias dele fora do octógono para saber dele, mas como atleta eu sou muito fã. Vitor Belfort. Também muito fã. Eu acho que é um cara que teve uma vida muito turbulenta, até com o negócio da irmã dele. É um cara que pioneiro no UFC, lutou nos primórdios. Eu sou bastante fã do Vitor. Te influenciou a estar no esporte hoje. Amanda Nunes. Amanda Nunes, baita, tiro o chapéu também, baita lutadora. Não conheço ela também, mas acho que já teve com a Sorriso uma vez aí. Acho que eles encontraram ela lá no PI. E pelo que eu ouvi, é uma pessoa muito boa. Charles do Bronx e, por último, Paulo Borrachinha. Gosto muito dos dois, tanto lutando quanto como pessoa. O Charles, ele é um cara carismático, sou muito fã dele. Sempre que a gente viu ele fora do octógono, é sempre um cara muito respeitoso, muito carinho, você vê muita energia boa, muito... O cara simplão. Agora o Borrachinha, eu já tive é um cara que de todos que você falou, que eu tenho mais contato, já teve algumas conversas. Super. Um cara bonzinho, aquele mineirinho. Cara, mas eu deixei ele por último aqui achando que você ia polemizar. Não. Ele cria polêmicas, pô. Até de dizer que não dependo do Brasil, não gosto, que não quero que torçam por mim, coisa do tipo. Sim, mas é um cara que ele joga o jogo que tem que jogar da empresa. Ele se vende. Ele sabe se vender, tanto que ganhando ou perdendo Borrachinha ele vende e ele vai continuar no UFC. Ele pode perder 5, 6 seguidas, ele vai estar ali dentro. Agora, no dia a dia, encontrei ele várias vezes ali em Las Vegas, treinando junto, a gente conversando. Um cara super gente boa, e ele tá no meio do treino dele, às vezes ele para um set ali, ele vê a gente passando, ele, Caio, tudo bem? Como vocês estão? A mulher dele também, conversa com a gente.
de todas as conversas que eu tive com ele, o Borrachinha sempre foi fenomenal com a gente. Que legal, que legal. Cara, queria te perguntar a vida fora do octógono. O que você desliga, bicho, totalmente ou fica... Tá em casa, tá assistindo luta, ou o que você faz, hein? Eu já fui de assistir mais luta. Hoje eu assisto até menos, eu assisto as principais lutas do UFC. Às vezes eu junto os amigos, eu vou assistir. Se é um evento menor, não tem ninguém que eu gosto de assistir, gosto do estilo, eu pulo, tento acompanhar tento acompanhar o que está acontecendo na minha categoria. Então, por exemplo, teve uma luta de meio pesado semana passada. Teve 2 lutas que eu assisti semana passada. A luta no meio pesado e a luta do Jean, que é um dos meninos nossos lá de Bragança Paulista, ele da equipe. Então, e foi uma atrás da outra. Então tava em casa, assisti uma, depois assisti a do meio pesado, assisti a do Jean. Desliguei o aplicativo. Pra depois, se tiver alguma coisa que aconteceu interessante, que eu vejo, vou assistir. Semana que vem vai ter um evento do Poatan. Pô, eu gosto muito do Poatan. Vou acompanhar a luta dele. Mas vou acompanhar o evento todo, os eventos maiores eu tento acompanhar. Mas é muita luta, muito tempo pra ficar atrás da TV. Muita coisa que às vezes não combina com o meu jogo, com o meu trabalho. Então, às vezes eu tento focar na minha categoria e no que eu me divirto. Legal. Tem outra coisa que você gosta de fazer? Assim que você... Sou um cara muito família. Eu assisto muita série com a minha esposa. Legal. Gosto de ficar junto, passear. A gente minha família agora tá com uma casa ali em Panorama. A gente vai bastante pra lá nos finais de semana. Tá junto. Tem um menino meu filho tá com 4 anos, o Léo. A gente joga bastante videogame junto. Legal, ele tá muito viciado no Mario, então a gente joga Mario. Switch. Exatamente. Então a gente joga junto, a gente brinca. Pra mim, meu tempo livre é ficar com a minha família. Que legal, cara. Top demais. Você tocou no nome do Alex Poatan. Ele é o cara hoje mesmo, né? Sim. Ele é a estrela do UFC máxima, você diria isso? Em atividade, eu acredito que sim. Você tem o McGregor, por exemplo, que tá meio que sempre linkado. A gente não sabe se ele luta ou não luta. Mas hoje eu acho que o Poatan é o maior nome. Que mais vende, que a torcida mais gosta, que vem dando mais show. Tanto que ele tá sendo cotado para subir para disputar o cinturão do peso pesado agora. Foi campeão no médio, que é 84 quilos. Perdeu, depois subiu e foi campeão do 93. Perdeu, ganhou de novo o cinturão e agora ele estão vendo se ele vai para trás do cinturão até 120 quilos. Você acha que sai a luta dele com o John Jones? E se sair, em que categoria eles... Não, se sair vai ser no peso pesado. O John Jones hoje... Não volta mais. Não volta pro meio pesado. Ele hoje não tem estrutura física para isso. Mas eu não sei se ele volta. Eu acho... Tanto pelo jeito que ele acabou saindo, meio brigado com o UFC, ficou enrolando e acabou não dando em nada. Eu acho que seria mais plausível, mais fácil ele disputar o cinturão no peso pesado com quem tá lá hoje, que seria o Gane. Não, o Aspinall, mas o Aspinall tá machucado. Então vai fazer cirurgia no olho, vai ficar um tempo fora. Eu acredito que se eu fosse o UFC, quero montar uma luta dessa, eu colocaria contra o Gane pelo cinturão interino, ele ganhando vai pro cinturão linear. Você se espelha nele na sua característica de luta? Você vê alguma similaridade? Pouca, é um estilo diferente. A gente fala, o estilo do Poatan é muito único. Então é difícil, eu vou querer fazer isso igual. A gente tenta pegar algumas coisas, do jeito que ele movimenta, muito do jeito que ele se afasta, que ele mantém a distância dele. Mas se você pegar sendo um professor de luta mesmo, como a gente ensina, dar o jab, dar o direto, a manter a guarda, o Poatan faz tudo errado. A mão na cintura, as coisas vêm torto, os golpes vêm torto, ele não rotaciona para chutar, mas funciona para ele. Pro estilo dele, porque ele faz. E ele é um cara que tem um QI de luta muito alto. Ele se adaptou. Eu gosto de falar que na luta a gente ensina da seguinte forma. A gente vai, você está começando agora, eu vou te ensinar o básico, vou te ensinar a forma, bonitinho,
estruturadinho, você vai aprender o bonitinho, básico, até chegar num certo ponto. Você tem que até você aprimorar isso, daí chegou nesse ponto, você vai começar a se adaptar e ver o que encaixa para você. Depois o pessoal, a técnica vai meio sair de lado e você vai se adaptando. Eu jogo meu direto é tudo torto, eu jogo o corpo meio de lado, eu faço, então cada um se adapta do jeito que tá. Então, se a gente começa ensinando certo, chega no nível de competição, a pessoa começa a fazer meio que errado porque dá certo para ela. Eu acho até que o errado acaba dando certo por conta da fosse imprevisibilidade, né? Porque se todo mundo fizesse igual, bonitinho, certinho, ficaria igual. Então as pessoas se adaptam pelo que encaixa pra eles, pelo tipo de corpo. Então tudo varia isso. O Poatan, por exemplo, é um cara muito comprido, muito longo de perna. Ele tem uma facilidade de jogar o chute forte sem rotacionar o quadril. Sai rápido, sai forte e ele sempre tá ali na entrada. Funciona pra ele. Eu não consigo fazer da mesma forma, por exemplo. E as lesões, cara? Você sai com o pé quebrado, com a mão quebrada, não sente isso? Como é isso, cara? Qual é a lesão mais séria que você já teve, por exemplo? Graças a Deus eu não tive nenhuma lesão séria. Que bom. Voltada à luta. Acho que a lesão mais séria que eu tive foi jogando bola. Que eu quebrei a mão, tive que botar pino na mão. Jogando bola e uma vez eu canto cavalo. As 2 vezes quebrei a mão, o braço esquerdo, pino nos 2. Na luta eu quebrei o nariz. Foi a única fratura que eu tive. 2 vezes eu quebrei o nariz, uma vez treinando, uma vez em luta. Fora isso, corte, coisas menores. Então, sou uma pessoa que sou sortudo nessa parte. A Sorriso, por exemplo, vem de 14 cirurgias, entre joelho, costas. Acontece dependendo da pessoa, da forma que luta. Eu hoje sou muito abençoado de não ter sido nada sério. Que bom, que bom. Bom saber. Agora é muito comum isso, né? Fratura de pé, principalmente. Muita gente fala chutes. Muita gente fratura pé, fratura mão. Às vezes você chuta, você pega no cotovelo. Se pegar no peito do pé, pode quebrar, que é muito ossinho. Mão também. Aquela luva são 4 onças. É isso aqui. Então é difícil. A luva tá ali só para você não quebrar a mão. E às vezes você pegou de um jeito errado, vai quebrar. Eu falo muito de lesão porque teve o Anderson Silva com aquela fratura dele, o Chris Weidman também da mesma forma. E foi tão inusitado, né? O Anderson quebrou com o Chris Weidman e depois ele teve a mesma lesão. Até o próprio Conor McGregor quebrou de forma parecida também, no mesmo lugar. Aquela é uma lesão muito atípica. Você pode contar nos dedos quantos você viu dela em 30 anos de MMA. Mas joelho, ombro, às vezes você quebrar um braço, você quebrar uma perna, acontece quebrar a mão e o pé, acontece com mais frequência. Graças a Deus eu sou sortudo de não ter nenhuma lesão séria. Você comentando essas coisas, eu tava aqui imaginando, né? Porque não tem uma percepção que você fala, cara, acho que agora é o momento que eu vou ganhar a luta. Eu não sei como isso passa nessa fração de segundo. Por exemplo, você deu um golpe, fala, é agora. Tipo, sei lá, dá uma ativação e é essa brecha aqui. É essa janela que abriu e é onde eu vou ganhar a luta aqui agora. Não, com certeza. Tem sempre um golpe, uma movimentação que você sente ali que ela entrou de forma diferente, que o cara sentiu que a reação dele, ele tá se protegendo, é a hora de explodir. Tem que saber a hora certa, porque às vezes a pessoa... É a hora que pode ser um blefe? Pode ser um blefe, ou às vezes a pessoa... Nada é mais perigoso que um animal acuado. Pensa nisso. Então, às vezes você tá acertando, o cara tá machucando, ele joga de qualquer jeito... Vem com a força da vida, pega na cabeça e derruba. Já vi isso acontecer. Então, tem que saber a hora de atacar, tem que saber a forma de atacar e entrar certo. Mas dá pra saber. É um negócio que eu tenho uma facilidade. Eu senti, agora, que nem nessa última luta eu tava por cima no chão. Acertei uma mão, acertei outra, acertei uma mais forte, eu vi que ele não gostou, falei, agora, eu vou botar volume nos meus golpes. Sim.
Interessante isso. Guardadas as proporções, acho que é a gente, né, André? Quando vendedor de automóveis, né? A gente sempre, pô, agora vai. Agora vamos fechar, não vamos deixar esse time. Por isso que a gente tem a Hype Mobility, né? Exatamente, precisa fazer um merchan, né, cara? Nós estamos com a loja lá no Sans Clube, pronto para recebê-los lá, com motocicleta 0 km, com carro 0 km, com a melhor avaliação, melhor condição, consórcio Canópolis, financiamento de veículos. Queria aproveitar e mandar um abraço pro Moacir e pro Jean também do Suco Life, dos nossos parceiros do Júlio da Triumph lá de Bauru, do Renato aqui da Shinerai e do Roberto Senna e o Jean, que dão um suporte pra gente com as Yamahas. É isso aí. Caio, uma perguntinha de automóvel um pouquinho. Você deve curtir também, né? Obviamente, como qualquer brasileiro, né? Futebol e carro, curte? Mais futebol do que carro. Sou um cara que, eu não vou mentir, um carro pra mim ele vai me levar só um meio de transporte. Vai me levar do ponto A até o ponto B. Que bom, que bom. Mas vamos lá, você deve estar acompanhando essa invasão chinesa dos carros eletrificados. Sim. Como você enxerga isso? Eu acho legal a ideia do... Eu sou muito mais fã do carro híbrido do que o carro elétrico. Eu não gosto de carro, mas eu até que entendo um pouco. A gente tá num brasileiro entende um pouco, tenta entender um pouco de tudo. Eu acho que hoje o carro elétrico ele funciona muito bem para distâncias pequenas. Eu tenho um carro elétrico na cidade, eu tenho um carro elétrico na Europa, por exemplo, que tudo é meio que próximo. Você tem distâncias entre... na Inglaterra... Acho que tem os carregadores, né? Tem estrutura, né? Não, e até na Inglaterra, vamos falar Inglaterra. Com 600 km você atravessa de uma ponta a outra do país. Aqui você não chega em São Paulo. Verdade. E nisso eles têm toda uma estrutura de grid elétrico, de carregadores. Hoje eu vejo, por exemplo, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos em termos... As distâncias são muito grandes, as cidades são mais espaçadas. Por mais que, por exemplo, os Estados Unidos tenha investido bastante nisso, tem uma capacidade elétrica, você não consegue fazer uma viagem longa com carro elétrico sem ficar parando e tudo mais. Então eu acho muito interessante como segundo carro, como um carro da cidade. Se você viaja, eu gosto de ir pra praia, eu já tenho dificuldade. Por exemplo, minha mãe agora pegou o híbrido, o Raval. Legal, a parte da gasolina compensa muito, mas, por exemplo, eu senti que na estrada ele falta um pouco de... a bateria não aguenta, então ele tem ali uma... Como que fala o tempo a vida de bateria? Na verdade, o sistema híbrido ele funciona assim, né? Ora o carro tá andando 100% elétrico, ora tá andando os dois juntos. E o motor passa a ser um gerador de energia. Insuficiente para recarregar essa bateria se você estiver andando com o pé um pouquinho mais... Mas eu senti que, por exemplo, forte, eu tava ali... a vida de bateria dele fala coisa de 150 km, 200 km, vamos falar assim. Eu cheguei em Venceslau, ele já trocou pra gasolina, porque a bateria não rendeu. Tava um pouco mais rápido, 120. O ar ligado. Então eu vejo que eu senti que ele não... Se não tivesse essa compensação, eu teria que parar, ficar um tempo ali. Então eu acho que é uma ideia muito boa, é uma possibilidade mais pra frente, mas ainda tá desenvolvendo a parte do elétrico, na minha opinião. Eu citei até o ponto, assim, porque a gente vê realmente é uma invasão chinesa, várias marcas, né, André? E assim, a gente tem que lembrar das tradicionais, né? Eu vejo essas tradicionais hoje como aquele cara que tá ali encostado na grade ali, sabe? Eles vão ter que se movimentar nesse sentido também, adequação de valores, porque os caras vêm competitivo de uma forma absurda. O que é bom, que vamos ser sinceros, o valor do carro hoje no Brasil, ele explodiu da pandemia pra cá de uma forma absurda. Sim. Meu irmão tava com um T-Cross, ele comprou antes da pandemia. Ele vendeu 4 anos depois por 25% a mais. Não faz sentido, né? Não, eu sempre achei que que ia vender por menos. Ele conseguiu ganhar dinheiro no carro usado. E qual que é o time do coração do Caio? Que é Corinthians. Eu também sou Corinthians, pô. Não vou falar que não. Já fui mais. Tricolor sofrendo um pouco menos. Ali é um palmeirense que também já passou a vibe do cara.
A hype não é mais dele. Mas eu gostei, acompanhava muito futebol quando eu era criança, sempre fui muito... tive a sorte de estar crescendo numa época muito boa do Corinthians. Essa parte do Corinthians você corta, tá, Altino, por favor. Eu fui adolescente ali na época, mais criança adolescente, entre 2009, 2012, 2013, foi meus anos de adolescente. Então, eu vi Mundial Brasileiro, Copa do Brasil, eu vi o Corinthians sendo rebaixado até uns anos antes. Então eu chorei, sofri, fiz alegria, então foi muito bom crescendo. Depois, até por fato de eu estar no Canadá, ter mudado para lá, eu passei a assistir menos futebol, os horários pararam de bater para mim e fui desacostumando. Hoje eu tento assistir um pouco mais de novo, até porque meu filho tá começando uma idade que ele tá entendendo, gostando de futebol, tá começando a querer assistir comigo. Então a gente para assistir. Essas semanas atrás eu levei ele pra assistir o jogo do Grêmio aqui no estádio. Foi uma experiência que ele gostou bastante. Legal. Então tô me reencontrando com o futebol, assim dizer. E o assédio da galera para com o Caio? É tranquilo? Você se vê assim naquele hype legal? Tem um pouco depois de luta. Sempre quando a gente luta, vem o pessoal falar: porra, parabéns, assistiu tua luta, mandou bem. Às vezes é um pessoal que a gente conhece do nosso dia a dia, um pessoal de fora. Que nem no dia que eu cheguei, vieram me falar ali na rodoviária mesmo, na hora que eu cheguei aqui em Prudente, no mercado depois, que eu passei a comprar uns negócios. Então, às vezes eu tô passando pela rua: Caio, parabéns, eu vi a luta. No dia a dia a gente é uma pessoa normal. Às vezes recebe um carinho, uma atenção do pessoal que torce pela gente, que é muito gostoso. É legal ser reconhecido, é legal sentir que o pessoal acompanha nosso trabalho. E Prudentino mais que nunca agora? Eu sempre gostei muito de Prudente, viu? Por mais que eu tenha saído, fiquei muito tempo fora, sempre estava voltando para cá nas férias, sempre estava aproveitando Prudente. Quanto mais eu ficava lá, mais eu falava: não, eu gosto do meu interior, lá é muito, muito trânsito, muita coisa, eu quero minha paz. Daí meu filho nasceu com criança pequena, falou: quer saber? É a hora de voltar e de aproveitar nosso interior um pouquinho. Que legal, e se pintar o UFC de novo na sua vida, como é que vai ser? Pra onde vai o Caio? O Caio vai ficar aqui. O Caio vai lutar onde o UFC mandar a gente lutar e vamos volta pra cá. Não, hoje eu tô, graças a Deus, com uma equipe muito boa. A gente aqui em Prudente tem uma estrutura muito forte. O Hugo, que é o nosso head coach, ele vem fazendo um trabalho muito legal comigo, com a Sorriso. Tem mais um pessoal chegando. A gente tem toda a estrutura da Insight, que é uma das maiores equipes de Muay Thai do Brasil. Hoje aqui em Prudente, o Hugo, ele é o padrão no Muay Thai e no MMA. A nossa equipe de jiu-jitsu também, que é do Márcio Mendes, é padrão na cidade. Ele tá dando aula aqui em Prudente faz mais de 30 anos. Todo mundo que passou jiu-jitsu por aqui passou na mão do Márcio. E a gente vai treinar, tem 6, 7 faixa preta. Então, qualidade de treino não me falta. Pessoal, o Rodolfo, que é nosso preparador físico, estuda bastante também, mexeu com luta. Então, hoje eu tenho uma estrutura toda voltada pro MMA, para mim, para eu focar em só mexer com isso. Patrocínio, a cidade apoia muita gente. Hoje eu tô com a Unil, com a Uninvestimentos, com a Transcisa, tá me dando uma mão, o pessoal do Grupo Security. Então você vê que as empresas locais apoiam, a gente tem uma estrutura muito boa aqui na cidade, então realmente não importa onde eu estiver lutando, minha base é aqui por dentro. Show, que legal, feliz em saber. Cara, feliz Então eu ia fazer essa pergunta sobre a sua equipe, mas você já complementou. E aqui, assim, tem uma pergunta relacionada ao que, cara? Daqui 10 anos, o que as pessoas vão lembrar do Caio? O que você pensaria aí, que você deixar esse legado, se daqui 10 anos, 15 anos que seja? Se eles lembrarem pela luta, legal. Sou muito feliz de estar competindo, das pessoas estarem assistindo o que eu faço, mas o Caio é uma pessoa família, eu sou uma pessoa que gosta dos meus amigos, que gosta de estar junto, fazer amizade, conhecer pessoas novas. Então, pela pessoa animada, feliz que eu sou, e isso. Se me lembrarem pela luta, mais legal ainda. Top. Vai lembrar por ser campeão do UFC, meu amigo. Certeza. Tá aqui, futuro campeão do UFC.
Palavra tem poder. Cara, feliz demais de recebê-lo aqui, Caio. Sei que sua vida é bastante corrida, de treinamentos aí, no intervalo veio nos atender aqui. Cara, conte conosco, vamos aguardar sua visita lá na loja, tomar um cafezinho conosco lá, sem açúcar, tá, por favor? Com certeza, não. E tamo junto aí, feliz demais por tê-los recebido aqui, tá? E um abraço forte no meu xará lá, no seu pai. Pode deixar, de novo, obrigado aí pelo convite, por ter chamado eu pra fazer parte do podcast. Adoro sempre estar podendo dividir um pouco do meu trabalho, do que a gente tá fazendo. Ainda mais bateu certo que eu tava com luta marcada, então a gente foi lá, lutou, agora tô voltando com histórias boas. Então é sempre bom estar aqui pra compartilhar com vocês. Obrigado de novo pelo convite. Cara, brigadão mesmo, prazer, brigadão, viu? Valeu. Valeu. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Hype BR Cast e não se esqueça de curtir nossas redes sociais.